Gente, vamos embora. Hoje vamos comentar rapidamente o desfecho da segunda rodada. Hoje é dia de Palmeiras, hoje é dia de Botafogo. Então, finalizada a segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA. E foi um dia que os europeus confirmaram aí aqui vieram, alguns, né? Alguns. Os favoritos, pelo menos, tirando o RB, mas o Salzburg. Mas fora isso, Real Madrid confirmou, né? Aí trouxe as suas credenciais de fato. Manchester City, então, nem se fala. Juventus, a Juve também deu a cara a tapa e a gente viu resultados mais ou menos que a gente esperava já desde o início do campeonato. Agora, pelo menos para essas equipes, Real Madrid, Manchester City, Juventus, pelo menos para essas equipes, a gente começa a ver um desenho, né, de que os caras realmente eles são diferentes. Eles são muito diferentes. É uma coisa que eu sempre tenho falado aqui e a gente acompanha alguns programas esportivos e o pessoal tá, né, eu sinto que o pessoal tá começando a desdenhar das equipes europeias. E eu sempre tô falando aqui, gente, os europeus são tudo isso mesmo, tá? Os caras são tudo isso mesmo. O fato de alguns resultados até terem sido surpreendentes não significa que os caras deixaram de ser tudo isso. Os caras são tudo isso. E só tomaram esses resultados adversos porque as equipes dentro de campo souberam que os caras eram tudo isso, souberam respeitar isso. A grandeza do adversário, a qualidade do adversário, que os caras são tecnicamente superiores, mas que existe uma forma de jogar e uma forma de competir. Agora eu começo a ver alguns comédias aí que tá achando que Paris Saint-Germain é um nada, Real Madrid é um nada. Esse último dia aí, esse desfecho da segunda rodada, o domingo, foi um dia para essa galera assistir, pelo menos espero que tenha assistido, e tomar um certo cuidado. Porque, como falei e eu vou repetir, os caras são tudo isso mesmo. E à medida que a competição avance, eles vão entrar no game, eles vão se condicionar melhor, eles vão se mobilizar melhor, eles vão, cara, taticamente, tecnicamente, eles vão ficar mais equilibrados, eles vão subir os níveis competitivos. Então, esse início é um choque. Os caras estão vindo, saindo de férias, pô, da mini férias que tiveram. Muitos ficam vendo o post as redes sociais do Lamine Yamal, que veio até no Brasil, postando Cristo Redentor. Deve ter muitos que estão olhando esses posts do Yamal e estão com inveja. Pô, podia estar de férias, estou aqui, cara. Tô aqui tendo que trabalhar, jogando bola. Não que eles não gostem, mas é trabalho, pô. Eles têm que se privar de comer algumas coisas, tem que controlar a dieta, tem que malhar todo dia, tem que se recuperar todo dia, tem que trabalhar todo dia, pô. Não é um dia que ele vai acordar, pô, hoje quero comer um gelato, de tarde vou comer uma mais pesada e à noite vou me acabar na parrilha, vou dormir de barriga cheia mesmo, pesadaço. Vou malhar? Não vou malhar. Isso é a férias do cara, pô. Você acha que o Yamal, ele tá malhando? O cara tá vivendo a vida, pô. Foi no Rio de Janeiro, foi lá na casa do Neymar. Porra, o cara tá fazendo o caramba. Então, muitos desses caras gostariam de estar. Por isso que é sempre importante a gente contextualizar, porque o cara, pô, não, o cara vai para lá, ele vai para. Óbvio que ele vai para ganhar. O cara não chegou no mais alto nível do futebol mundial se ele não for competitivo, porra. Ele é competitivo, só que ele queria estar de férias, pô. Ele é ser humano também. Trabalhou o ano inteiro, tomou pau o ano inteiro. Tomou falta, tostão, paulistinha, foi xingado por torcedor, foi criticado pela imprensa. Tudo que eu quero agora é descansar com a minha família. Ou se for solteiro, né? E dar uma zoada aí na vida, né? E o cara tá trabalhando, pô. Então, assim, tem que contextualizar essas coisas. Quem não contextualiza essas coisas é o ignorante, pô. Né? E muitas equipes até agora, eu acho que não atingiram o seu auge, porque tá todo mundo meio que. Tem uns caras que estão meio que no modo ferro. Alguns já deu para ver que os caras estão mal mesmo e que não vão meio que dar a cara, não. Por exemplo, o Borussia Dortmund, para mim, acho que tá mal mesmo. Os caras vão ter que trabalhar legal pra temporada e os caras, para mim, estão mal. Né? A Internazionale, mesma coisa. Tem jogador cascudo, experiente, mas os caras estão mal mesmo, não estão jogando nada. E isso é um reflexo, cara, da troca de treinador também, enfim. Todo o contexto de final de temporada e tudo mais. Mas tem tantos outros que, pô, apesar, muito embora quisessem estar de férias, eles estão lá para fazer o trabalho deles.
E à medida que eles vão, já que estamos aqui mesmo, já estamos aqui, certo? Estamos aqui. Então, mano, vou jogar. É o que me resta. Já tô aqui mesmo. Certo? Vou trabalhar qualquer tempinho de férias, qualquer 1, 2 dias de folga, que agora vai acabar a primeira fase. Pô, vamos lá na Disney, né? Para quem tá na costa leste. Pô, vamos ali ver Los Angeles, a calçada da fama, para quem tá na costa oeste. E assim vai, né? E assim vai. Então, acho que essa última rodada aí foi um belo aperitivo para muitos comédias que estão achando que os europeus são um monte de bagre, né? Então tá aqui, ó. Vamos pegar aqui os resultados do domingo, dos jogos de domingo. Juventus 4-1 para cima do Wydad Casablanca. Eu já tinha comentado ontem, né, no podcast de ontem, mas só para reforçar mais uma vez. Seguindo a sequência de horário, na sequência a gente teve Real Madrid e Pachuca. No momento em que eu gravava o podcast, o Real Madrid não jogava nada, tinha um jogador a menos, mas isso aqui, cara, é para mostrar que o Real Madrid, para mim, é a equipe que mais me assusta nesse Mundial. Mas me assusta, assim, no sentido de que você não sabe o que vai acontecer. É a equipe mais imprevisível desse Mundial. Fez um primeiro jogo uma merda contra o Hilal. Esse jogo contra o Pachuca tava uma merda. Até os caras ficarem com um a menos. Até os caras fazerem o primeiro gol. E aí, mano, os caras jogaram o game contra o Pachuca como tem que ser jogado. Eles estavam com um jogador a menos e parecia que estava com 2 jogadores a mais. É impressionante. A qualidade da equipe, por isso que eu falo, os caras são tudo isso. O abismo técnico que existe, ele é muito grande. E se os caras estão a fim de jogo, que nem aquela situação adversa, com um jogador a menos, cara, agora a gente vai ter que dar a resposta. Estádio lotado, torcedor maluco, gritando, só querendo ver um bom resultado. Os caras foram para jogo e ganharam fácil. Esse é o tamanho da diferença que existe. Ah, aí o Pachuca não soube respeitar. Não, acho que o Pachuca até respeitou, enquanto estava no 11-11, enquanto até nos primeiros minutos da expulsão, até não tomei nota de quem foi expulso, peço perdão, mas até os primeiros minutos eu esqueci, pô, deixa eu abrir aqui, é só abrir aqui, pô. O expulso da vez foi Asensio, pô, puta bagre, viu? Até o Courtois ficou maluco com ele, viu? Até o Courtois, até o Courtois deixou a crítica. E aí o Ramon Abate-Abel, né? É o Ramon Abate-Abel que apitou o jogo, expulsou direto, né? Então, assim, essa parte. E aí, até a expulsão do Asensio, o Pachuca fazia um jogo competitivo, o Real Madrid estava mal também. Nos primeiros minutos pós-expulsão, o Real Madrid continuou mal, que foi o momento que eu gravava o podcast, não fazia nada. Assim, o Pachuca vinha para cima também, mas também não fazia nada o Pachuca, né? Não conseguia aprontar nada para cima do Real. E aí, cara, a grande verdade é que quando os caras decidem ir pro jogo, aí acabou. Aí não teve mais qualquer tipo de competitividade. Acho que o Pachuca teve que mudar sua estratégia em virtude do jogador a mais, e essa mudança de estratégia, até a afobação de marcar um gol, pô, estamos com um jogador a mais. Essa afobação, eles saíram do plano de jogo, diferente do Botafogo, que se manteve fiel o jogo inteiro ao seu plano de jogo, né? Fez tava sofrendo assim, entre aspas, né? Os caras tinham a bola, mas não sofrendo não, os caras tinham a bola e vamos continuar esse jogo aqui. Pra gente, o jogo é esse. Não vamos se afobar, não vamos se exaltar. Fez o gol, continuaram na mesma pegada. A estratégia é essa. O Flamengo tomou o gol do Chelsea, mas estava amassando o Chelsea. Então, vamos continuar essa estratégia. Isso aqui vai dar certo. A gente está jogando mais que os caras. Aí o Pachuca muda uma situação de jogo, os caras mudam a estratégia. Pô, estamos com um jogador a mais, vamos sair pro game, vamos tentar fazer o gol. E aí, quando o Real Madrid faz um gol, aí acabou a história. Aí os caras vêm para cima mesmo, cresceram, ganharam confiança, 3-1. E olha, repito, esse é o tamanho da diferença que existe entre essas duas equipes. Partida que foi marcada ali com um possível episódio de racismo. Até trouxe a notícia aqui, acho que tá aqui no final, deixa eu ver. O Rudiger falou que o Cabral aqui, né, o Gustavo Cabral, fez aí teria cometido uma ofensa racista. O Gustavo Cabral falou que usou o termo cagão de merda e o Rudiger disse que ouviu negro de merda, tá? Então, como o Ramon Abate-Abel, ele não viu
né? Não foi um racismo flagrante. A partida seguiu, mas ele fez o gesto ali do protocolo de antirracista da FIFA, fez o gesto ali dos braços cruzados. Não sei se tem a imagem aqui. O Rudiger, eu sei que o Rudiger ficou maluco, ele ficou muito bravo, foi falar, ficou indignado, né? Ficou indignado e foi falar com o Ramon Abate-Abel aqui. E depois o Gustavo Cabral, Gustavo, falou, ó, o Xabi Alonso falou que tá no protocolo, tem que investigar. E o jogador aqui do Pachuca, né, o Gustavo Cabral, falou que usou um termo muito comum na Argentina. Eu não duvido que ele tenha falado, que ele tenha proferido a ofensa racista. Porque aqui na América do Sul é sempre assim. Ai, não, isso é muito comum lá no meu país, é uma brincadeira. É sempre isso que a gente ouve. Quando acontecem episódios de racismo aqui na América do Sul, é sempre assim. Ai, é uma brincadeira muito comum no meu país, cara. Você tá no Mundial. Desculpa, assim, não sei se foi ou se não foi, mas se foi, você tá no Mundial da FIFA nos Estados Unidos, você não tá no seu país, seu comédia, seu horrível, né? Isso te aconteceu. Então não vem com esse papinho. E ele na entrevista, uma cara meio de debochado, com um sorrisinho irônico. Ó, de verdade, não tô aqui acusando que foi. Mas se foi também, eu não duvidaria nada, assim. Eu também não boto a minha mão no fogo por sul-americano nenhum. Não é nem que é Argentina, é sul-americano mesmo. Os caras vêm, faz a brincadeira, o gesto do macaco para os jogadores brasileiros, e depois acho que é folclórico. Não, isso aqui é uma brincadeira, eu tava me coçando, né? É sempre assim. Aqui eu não ponho a mão no fogo por nenhum sul-americano. Torcedor, né? Torcedor, nem jogador também. Nem jogador, porque tirando o Messi, né? Alguns personagens que a gente sabe que o cara ele é classudo, né? O cara é um lorde, mas fora isso, a gente sabe que os caras são bobalhão mesmo, né? E depois fica contemporizando, falando que é uma brincadeira. Repito, para mim, a entrevista que ele deu depois do jogo, falando do episódio, ela é muito suspeita, tá? Não tô falando que foi ou que não foi. De novo, a FIFA tem que investigar. Mas com uma cara irônica, de debochado, um sorrisinho, né? Não é engraçado, né? O cara acusou você de ser racista, cara. Então, assim, não é engraçado, não é um episódio engraçado. É um episódio pra você chegar firme, né? Depois do jogo, cara séria, e falar, cara, não falei isso aí, tá? Não falei isso aí. Só posso ter usado um termo que no meu país ele é um termo comum. As pessoas usam, mas não, em nenhum momento eu tive a intenção de ofender de forma racista ninguém, né? E ele achando engraçado. Por isso que eu falo, é muito suspeito. A forma como ele se pronuncia após jogo, para mim, né, é complicado, né? Mas cabe a FIFA investigar, enfim, repito, não tô acusando ninguém de nada. Só tô falando assim, agora eu tenho o direito de suspeitar, não? Eu tenho o direito de suspeitar. É um cara né, que deu uma entrevista pós-jogo dando risadinha, com um sorriso irônico, e um outro cara que jogou nas maiores ligas do planeta, né? E hoje joga no Real Madrid. Um alemão que joga jogou nas melhores ligas do planeta e hoje joga no Real Madrid. A troco de quê? Que o cara vai ficar falando que o outro foi racista com ele. Né? Ainda mais o Rudiger, né? Não tô falando que o Rudiger, na vida pessoal dele, um cara. Né, não sei, não sei nada da vida pessoal dele. Eu sei, eu sei dele como atleta. E como atleta, tá naquele nível dos caras que não vão ficar sacaneando os outros. Né? Que eu falei, o Messi é argentino, mas o Messi não vai ficar sacaneando os outros. Não vai ficar fazendo cera. O Messi, curiosamente, ele é um cara que não precisa fazer cera. Os outros fazem, mas ele não faz cera. Toma falta, e às vezes ele toma falta até dura, mas ele levanta com cara de dor e vai embora. O Messi não tá nem aí, ele quer jogar bola, né? O Rudiger é esse cara também, ele só quer jogar bola. O que ele faz na vida pessoal dele, eu não sei se ele é bom caráter, se é mau caráter. Eu sei que no plano de jogo não tem por que o Rudiger fazer um negócio desse, né? Eu acharia muito, muito estranho o cara vir com uma acusação nada a ver. Pode ter ouvido errado? Pode ter ouvido errado, mas repito, de um lado nós temos o Rudiger, do outro lado nós temos um cara que deu uma entrevista com deboche e com ironia, né? Você me desculpa, assim, eu falo, pô, vou ficar mais do lado de quem? Se é que tem um lado, né?
Você tem um lado. Então, eu tenho direito à opinião também, né? A suspeitar de alguma coisa, mas se não for também não tô acusando nada, não preciso pedir desculpa de nada, não tô acusando ninguém de nada. Estou falando assim, nas investigações, tudo é trabalhado na forma de evidências, pô. Né? Na nossa vida a gente trabalha em forma de evidências, mas vamos aguardar as investigações da FIFA. Também se aconteceu e não tiver câmera, não vai acontecer nada também. Então, fico dito pelo não dito. Mas enfim, espero que a FIFA use de exemplo, porque aconteceu na Copa do Mundo contra um jogador do Real Madrid. Né? Nada, nada é uma baita de uma vitrine. Se bem que aconteceu muito com o Vinícius Júnior, pouca coisa aconteceu. Se bem alguns caras foram presos lá na Espanha, né, recentemente. Então, você vê que mesmo na Espanha, onde contemporizaram muito a situação ali do boneco do Vinícius Júnior enforcado na ponte, onde tentaram contemporizar muito, você vê que mesmo lá, um ou outro elemento é preso. Vai ser solto logo logo, vai pagar com o serviço, mas acabou sendo preso. A justiça logo logo vai soltar, como aconteceu com o Daniel Alves. Mas logo logo a justiça vai, não, uma pena muito muito pesada, mas primeiro vem aquela pena mais dura e aí depois, querendo ou não, a justiça pode não ter sido feita ao longo do tempo, mas nesse momento demorou, mas houve uma certa justiça, digamos assim, né? Ah, vai ser solto em breve, justiça branda. Ah, isso sim a gente pode dizer, mas tantos outros não foram, né? Não foram nem investigados, né? Enfim, mesmo com mesmo com uma outra prova mais contundente. Mas, enfim, você vê que eu falei, mesmo na Espanha, que onde contemporizaram muito a questão do Vinícius Júnior, houve uma certa agilidade, não. Houve um certo movimento, porque nós estamos falando do Real Madrid, pô. Não é qualquer equipe. É a maior equipe do planeta, né? É a maior equipe do planeta. Então, acontece com um atleta do Real, não acho que a FIFA vai levar de forma branda. Ainda mais se a galera ficar cobrando. O Diguet cobrar, o Xabi Alonso cobrar, enfim, os dirigentes cobrarem alguma posição da FIFA. A FIFA pode chegar depois, pô, investigamos, procuram todas as imagens, não achamos nada, infelizmente, né? Beleza, vamos ficar atento, né? É um episódio aí, pelo menos valeu o protocolo ali também, né? De mostrar que o Ramon Abate-Abel acatou ali, né, a denúncia e fez o gesto para todo mundo ver. Fez o gesto, ó, rolou alguma merda aqui, e então, esse cidadão aqui, se ele cometeu o crime ou não, ele vai ficar ligeiro. Ele não vai falar mais nada. Ele não vai entrar em mais nenhuma discussão. Né? Tem essas coisas também. Vambora, ó. Situação de grupo: Juventus lidera o grupo G, seguido de Manchester City e o grupo H. E, ó, na última rodada, baita jogo, hein? Baita jogo. Talvez as duas melhores equipes europeias da competição vão se digladiar. Juventus e Manchester City. Real Madrid 4, Salzburg 4. O RB Salzburg enfrentou o Al Hilal e sofreu um bocado, viu? Sofreu um bocado. O Al Hilal, pô, equipe competitiva, interessante a equipe do Al Hilal, mas tem dificuldades, né? Tem algumas dificuldades. Você vê que eles conseguem competir, conseguem dar uma canseira, mas sempre aquele momento de finalizar o gol, os caras não conseguem, né? Parece algumas equipes brasileiras, pô. Assim, até cria, mas não consegue pôr a bola pra rede, né? E aqui, pô, tô falando na sinceridade, tem muita equipe aqui no Brasil que joga o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americanos, os caras criam e não põe a bola pra rede, né? E o Al Hilal foi assim contra o Real Madrid e também contra o Salzburg. Vai ficar de fora da brincadeira aí, de repente, porque agora vai pegar um Pachuca, os caras vão vir mordido, né? Lá, já estamos fora mesmo. A vitóriazinha para consagrar o Mundial, de repente. E aí você pega o adversário que está mordido ali, vai querer dar uma resposta para o torcedor, mesmo que para encerrar com chave de ouro. Bom, os classificados e eliminados depois da segunda rodada, já temos alguns aqui, ó. Bayern de Munique, Flamengo, Juventus, Manchester City são os classificados de momento, tá? Aqui vai ser a definição de quem vai liderar o grupo, mas os dois já estão classificados, tá? E ó, não tão perdidinho no rolê, não. Eles não estão perdidos. O Manchester City, pra mim, tá jogando em modo treino até agora. E tá ganhando, e ganhou fácil os dois jogos, tá? Tá jogando. O Juventus também. Eu acho que o Juventus contra o Idade, Casablanca,
Pô, jogou o jogo meio burocrático também, ainda meio que em modo treino também, viu? Duas equipes que estão jogando meio que em modo festa e estão muito bem. Você imagina quando os caras decidirem que querem jogar bola mesmo. Eliminados, Auckland, não tem condição, né? O time do Auckland é pavoroso. Los Angeles FC, Ural Reds, outro time pavoroso, hein? Ulsan, outro time, cara, que loucura, né? É Mundial de Clubes, tem que ter representantes do mundo inteiro. O Wydad Casablanca, esse fez um jogo interessante contra o Manchester, viu? Achei um jogo bem bacana, mas, né, a diferença é brutal. Al Ain joga nada. Pachuca também não deu a cara no Mundial, hein? Enfim, vamos lá, vamos seguir com alguns outros dados da segunda rodada aqui, ó. Flamengo e Botafogo ficou no top 5 de públicos. Legal isso, tá? Você vê que tá conseguindo movimentar o torcedorzinho, ó. O Real Madrid e Pachuca, 70 mil. Aí não tem como competir, não. 70 mil cabeças, tá? 70 mil cabeças. Bayern de Munique e Boca Juniors, que o torcedor do Boca compareceu, viu? A gente critica o time tá mal, mas o torcedor faz a festa dele. River Plate e Monterrey, 57 mil. Flamengo e Chelsea aqui, ó. Mais de 54 mil. PSG e Botafogo, mais de 53 mil. Tem equipes que movimentam multidões, né? A gente sabe que o Botafogo, o Flamengo, obviamente tem muitos torcedores, mas tem equipes europeias que também movimentam multidões, né? Especialmente o Real Madrid. E aqui, pô, como a galera do Bayern, mais a galera do Boca que, pô, compareceu em peso, é esse aqui que me surpreende, pô. River e Monterrey, os caras fizeram a festa mesmo, hein? E aí a gente segue, né? O Seattle Sounders aqui, Atlético de Madrid, Manchester City, a galera foi ver o Guardiola, hein? Palmeiras e Al-Ahly, aí que o Al-Ahly levou bastante torcedor também, né? E o torcedor palmeirense também bastante presente, cantando muito. Juventus, Wydad Casablanca, Inter Miami Porto, Fluminense, e aqui tá o Fluminense e o San, quase 30 mil pessoas, tá? Legal, pô. Legal ver que as torcidas, como elas movimentam o Mundial de Clubes. Os melhores da segunda rodada, tá aqui, né? Courtois, Acunha, Danilo, Jair. Pô, podia ter mais jogador do Flamengo aqui, hein? Podia ter mais jogador. Bruno Henrique, mano. Pô, o Bruno Henrique fez o gol, mas até aí tá nos melhores da segunda rodada. Pô, galera do GE. Bruno Murito, Fred Gomes, Rafael Bizarello. Pô, é preciso ter um protagonista para fazer o gol, que no caso foi o Bruno Henrique, mas pô, e aí depois ele ainda deu uma o Bruno Henrique ainda deu uma assistência, né? Vou deixar o Bruno Henrique aqui porque ele foi muito impactante no jogo contra o Chelsea, né? Ele deu assistência pro Danilo fazer o gol. Vou deixar o Bruno Henrique que, pô, tá certo, tá certo, não vou não, mas pô, tem tantos outros ali que fizeram no Flamengo, fizeram um jogo do caramba, hein? Fizeram um jogo do caramba. Podia ter mais gente aqui, viu? Podia ter mais gente aqui, com certeza. Pô, o Igor Jesus não dá nem pra falar, né? O cara fez o gol da vitória contra o PSG. Alan foi monstruoso, hein? Não dá não. Pô, eu discordo do Messi aqui, mas beleza, ele fez o gol da vitória. Aqui o White Kant, não sei como pronunciar o nome dele. Também não concordo muito com aqui não, viu? Mas beleza, assim, beleza. O Jair, pô, Jair colossal. O Wilds fez 3 gols no hat-trick, né? Então fica difícil também deixar. É que o Messi fez o gol da vitória. Tá bom, vai, tá justo, tá justo. Acho que o Messi, o pessoal deu uma moral muito grande pro Messi e pro Weidgand. Pô, não sei como pronunciar o nome dele, perdão, gente. Mas dava pra pôr aqui. É que o Wesley cometeu um erro, mas pô, o Wesley foi bem pra caraca no jogo, mano. Pô, correu o jogo inteiro, foi muito bem, pô. Foi muito bem. Enfim, né? Enfim, tá bom, tá justo. Acho que tá justo aí os melhores da segunda, a seleção da segunda rodada. Artilharia da Copa do Mundo. Tá aqui, ó, Argentina 16 gols. Gols por nacionalidades, né? Brasil e França 10 gols, Alemanha 8 gols. Então os argentinos estão marcando gol, hein? Os argentinos estão marcando presença aí. E aqui o caso do Rudiger que eu falei, se tiver alguma novidade a gente até comenta, mas
E aí cabe a FIFA. Talvez a FIFA contemporize também, né? Uma grande festa. Enfim, não sei, né? É uma equipe eliminada já. Acho que dá pra você mostrar que, ó, vimos aqui, presta atenção, dá uma advertência, pelo menos, né? É que a gente sabe que os caras gostam de contemporizar, né? Passar o pano. Então, para mostrar, para deixar um recado, dá aquela advertência, pelo menos, né? Falou, ó, a gente não viu, não tá claro, mas, né? Prestar atenção aí, porque a gente vai pôr mais câmera aí, tá? Para a Copa do Mundo, vocês se preparem. Para a Copa do Mundo, vocês se preparem. Se vacilar, vai dançar, tá? Vai dançar. Gente, nossa, era para gravar pouco, mas falamos demais, mais de 20 minutos. Tamo aí, hein? Tamo aí às 4 da tarde. Eu tinha esquecido ontem, eu tinha falado, pô, tem Palmeiras amanhã, mas tem Palmeiras e Botafogo, né? Porque os jogos acontecem os jogos do grupo acontecem no mesmo horário, eu tinha esquecido disso. Acontece no mesmo horário, né? Para evitar ter aquele negocinho de pô, já tá classificado, já tá eliminado, todo mundo joga no mesmo horário para não ter confusão, falar que teve armação. Então vamos lá, ó, às 4 da tarde, Seattle Sounders, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo. Somos todos Botafogo às 4 da tarde. Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al-Ahly, somos todos Palmeiras. Pelo menos eu digo por mim, né? Somos todos Palmeiras. E torcer aí para os brasileiros ficarem em primeiro. Quem sabe, né? Pô, aí o Botafogo pode jogar contra o time do Messi. O Palmeiras pode jogar contra o Paris Saint-Germain. Eu acho legal, pô. Tem torcedor que de repente acharia melhor o do Palmeiras, no caso, né? Pegar o Botafogo, mas, gente, pegar o. Tem que ir para as cabeças mesmo. Tem que ir para as cabeças mesmo. O Paris Saint-Germain acho que vai vir mordido, mas ainda é um adversário acessível, eu acho, tá? Ainda mais pro Palmeiras do Abel. Eu acho um time acessível. Os caras ainda não tão muito pro game. Não tão muito. Eles são fortes, mas dá para encaixar o jogo como fez o Botafogo. Então, eu acharia um duelo interessante. Você pegar um Paris Saint-Germain, já encarou o Messi, já vai encarar o Messi hoje. Pô, vamos pegar o Paris Saint-Germain depois, velho. Né? Então, que todo mundo joga pela vitória, que o Palmeiras termine em primeiro aí, 7 pontos. O Botafogo, imagina, o Botafogo 100% de aproveitamento. Cara, que louco. Fora a grana, né? Fora o Pix da FIFA. Pô, eu acho que vale, hein? Fazer um joguinho legal. Vamos fazer um joguinho legal, galera? Vamos, né? Renato Paiva. Aquele esquema, né? Aquele esquema contra o Simeone. Estamos contando com você, viu? O Abel Ferreira, como é que faz para marcar o Messi? Aí o Abel Ferreira já tem a estratégia dele. E é isso, né? Tá jogando em casa, mas tudo é uma festa, cara. Tudo é uma festa. Curtir, aproveitar, depois vencer o cara, né? Vencer o cara. E depois, mano, e aí a disputa fica para ver quem vai ficar com a camisa do Messi, quem vai ficar com a camisa do Suárez. E é isso, tá, gente? Encerrando as atividades por hoje, amanhã a gente volta para comentar esses 2 jogaços. Esses 4, né? Mas alguns não vai dar para ver direito. A gente vai pescar meio que de canto de olho. Mas vamos estar antenado em Botafogo e Palmeiras. Encerrando as atividades por hoje. Só para finalizar, deixa eu ver aqui. Aqui pode ficar entre o... Aqui tá tudo em aberto, né? Tá tudo em aberto nos 2 grupos. Tá? Só para... Aqui tá entre Botafogo, PSG e Atlético de Madrid. Palmeiras, Inter, Porto e Al-Ahly. Todo mundo pode beliscar alguma coisinha aqui. Então vou encerrando as atividades. Valeu demais, gente. Valeu demais. Forte abraço e até amanhã. Tchau.